Falamos agora de mercado, nós tivemos um cenário de feriado nos Estados Unidos, a referência internacional neste 4 de julho, dia da independência norte-americana, não teve operações e, ao mesmo tempo, nós temos observado uma movimentação importante da China em relação a, pelo menos, ao posicionamento que deve comprar um pouco mais de soja, esse pouco mais de soja deve chegar a 12, 13 milhões de toneladas, boa parte dessas aquisições feitas junto aos Estados Unidos. E para falar um pouco a respeito deste assunto, falar também do dólar, que subiu muito e depois de um reposicionamento do governo federal, pelo menos no discurso, afirma que vai ter cortes nos gastos que tem tido ultimamente. De qualquer maneira, isso fez o mercado reafecer em relação às altas que a gente via para o dólar ou para a forte desvalorização que tinha o real, que é mais certo dizer isso, né? O real que estava desvalorizando muito forte aqui no Brasil. Mas para falar a respeito de como que essas situações elas influenciam o mercado da soja e a comercialização da soja brasileira, nós vamos conversar agora ao vivo com Stefan Podesclan, ele que é analista da Agrifato e participa conosco aqui do Agricultura BR. Stefan, obrigado pela participação. Como que vocês hoje estão enxergando esse cenário com tantas variáveis formando o mercado para a soja e com essa sinalização de Donald Trump, presidente, fazendo, o possível presidente, melhor dizer, mas possivelmente fazendo com que se tenha uma movimentação diferente nos negócios internacionais, principalmente envolvendo China. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. A gente tem grandes agentes aí no mercado atuando, né, nesse pós-feriado, uma recuperação de Chicago, né, a gente ainda observando uma situação de clima nos Estados Unidos, ainda observando uma situação de desenvolvimento das lavouras norte-americanas, também o desempenho, né, da demanda pela soja norte-americana também de alguma forma vem impactando, Chicago trazendo aí uma vertente de recuperação, mas ainda, né, o jogo está totalmente aberto, porém o cenário que vem se performando, né, que vem aí sustentando um cenário macro, ele não teve grandes alterações, até porque semana passada, né, na última sexta-feira, a gente teve um relatório importante do SDA que trouxe uma elevação de estoques nos Estados Unidos, tanto para a soja quanto para o milho. Também trouxe, né, uma percepção sobre a área plantada nos Estados Unidos, mas o mercado ainda olha para essa safra norte-americana com algumas potenciais novidades, né? O cenário de produtividade ainda tem questões em aberto, a própria situação da definição de área plantada, né? A gente viu nesses últimos dias também alguns excessos de chuvas, enchentes em algumas áreas produtoras, regiões produtoras dos Estados Unidos. Isso pode trazer uma mudança de percepção também em relação a essa área dos Estados Unidos, que o plantio foi finalizado agora, praticamente nessa última semana. Então, tem muitas variáveis ainda em jogo. E a eleição nos Estados Unidos é mais uma cereja no bolo, né? A gente recorda que lá em 2018, Trump iniciou uma escalada econômica, uma tensão, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. As tensões se arrefeceram de alguma forma e mantiveram num patamar aí relativamente sem grandes movimentações nessa questão do xadrez geopolítico de guerra econômica, porém, vamos colocar nos últimos 30 dias que começou aí ficar mais evidente para o mercado essa corrida eleitoral, tanto Biden quanto Trump sinalizando, né, algumas potenciais aí divergências nessa questão econômica em relação à China. Taxar a importação de produtos chineses é o que está principalmente aí na pauta desse mercado, e isso de alguma forma, né, tende a reverberar aqui também no Brasil, principalmente nos preços de soja, trazer alguma mudança. A gente olha lá para trás, 2018, né, você teve uma percepção muito negativa em Chicago em relação a essa consideração, mas os prêmios de exportação de alguma forma colaboraram. E o dólar que entra nessa vertente, né? A gente vai continuar com esse atrito político, econômico, né? No momento, as tensões se arrefeceram também entre
o presidente Lula e o Banco Central, né, é essa a principal vertente, né? De um lado, o Banco Central olhando para o quadro fiscal brasileiro, né, balizando taxa de juros, balizando aí novos agentes, né, de ponderamento econômico, e do outro lado o presidente trabalhando aí com algumas outras questões envolvidas mais de cunho político. Stefano, dois questionamentos envolvendo os dois países que a gente coloca como os dois maiores players do mercado internacional da soja. Começando pelo segundo, que são os Estados Unidos. Hoje, no seu entendimento, a variável política ou a expectativa sobre o posicionamento político é maior do que as especulações climáticas ou aquilo que se fala a respeito de clima sobre as lavouras norte-americanas, tem a mesma força ou até maior? E o outro fator aqui no Brasil é que, apesar de ter arrefecido as disputas, pelo menos no discurso entre o governo federal e o Banco Central brasileiro, a verdade é que isso aconteceu porque se prometeu ter um corte de gastos, enquanto que também se falou repetidamente que vai reduzir a taxa de juros, muitas vezes de maneira artificial, assim que eleger um novo presidente do Banco Central brasileiro. Você acredita que essa variável no Brasil, no caso, ela já está resolvida ou ainda vai ter muita situação de desempenho da moeda brasileira sofrendo com essa disputa? Bom, vamos começar pelo nosso cenário, olhando para o dólar aqui e para o Brasil, né? Acho que o primeiro fator é que há alguns dias, né, vamos colocar aí, principalmente destacando aí os últimos 60, 70, 90 dias, houve, né, principalmente aí agentes de bancos, instituições financeiras, né, além de outros agentes que têm algum respaldo político, criticando justamente a posição do governo em relação a incremento, né, a um avanço significativo dos gastos públicos, sem ter uma medida de controle fiscal, colocando, né, depositando todo o incremento de gasto público na arrecadação, ou seja, aumentando o imposto para a população para cobrir as despesas do governo. O recado é basicamente esse que o governo vem trabalhando. Essa última tensão que nós tivemos, né, a questão foi que o presidente, reunido junto com o ministro da Economia, anunciou um corte de 26 bilhões em despesas relacionadas à assistência social, os programas de assistência social, aí, como Bolsa Família, dentre outros, aposentadorias, enfim, ia fazer um pente fino nessa questão e traria e dando essa sinalização. O ponto é, né, quando que o governo vai efetivamente emplacar essa política de revisão desses custos nessa agenda que o Banco Central acaba ponderando bastante, né, para reduzir a perspectiva de taxa de juros, nós teríamos que reduzir aí essa percepção do gasto do governo, e ao mesmo tempo, né, você tem aí esse último ano, que é o mandato, os últimos meses aí, né, o último semestre de mandato do atual presidente do Banco Central, e tende a entrar no governo, né, a entrar no alto escalão do Banco Central, alguém mais alinhado aí de cunho político, econômico, ideológico com o atual presidente, né? E se o governo ainda trabalha com uma perspectiva de redução da taxa de juros, mas sem olhar para o quadro fiscal no Brasil, isso pode trazer ainda novas valorizações, mas isso tende a deixar o mercado para dólar especificamente bastante volátil. Agora, olhando para Estados Unidos, especificamente nessa questão do conflito econômico entre os dois países, né, entre China e Estados Unidos, há ainda, né, um quadro desenhado, acho que vai um pouco além, um quadro global de oferta e demanda que está muito bem estabelecido sobre um excesso de produção esse ano, ao mesmo patamar que a demanda não consegue acompanhar, mas ainda as questões políticas elas vão manter esse jogo, né? A entonação política durante esse período eleitoral nos Estados Unidos vai manter essa entonação de vamos colocar assim, uma captura aí de tendência, né, para os dois presidentes,
de quem vai falar aí o que agrada mais o eleitor norte-americano. E isso, com certeza, vai trazer alguns direcionamentos. Mas é fato que se a gente olhar para a China como demanda e olhar para essas percepções sobre elevação de produção no Brasil, isso ainda pode soar de alguma forma que a China, cada vez mais, ela busca se distanciar e reduzir alguma dependência dos Estados Unidos, não só da importação de soja, mas de outros produtos. E, ao mesmo tempo, Estados Unidos busca um distanciamento de algumas questões em relação à China no campo político, no campo geopolítico, principalmente. Então, essa questão Estados Unidos e China ainda vai reverberar no mercado, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas é fato que há um atrito entre os dois países. E a questão da safra norte-americana, ela de alguma forma vem se estabelecendo de forma muito positiva. Então, isso vem deixando, de alguma forma, Chicago mais calmo, junto com o cenário macro, né, que é estoques mais elevados nos Estados Unidos e estoques globais mais elevados. Tudo isso vem pesando, né, e dificultando reações mais expressivas em Chicago. Muito bem, Stefan. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, como que esta configuração que pode ser construída, né? Não é que vai, mas que pode ser construída, mas que é muito debatida agora e que influencia os negócios deste momento, tem impactado a comercialização de soja brasileira. Porque nós vimos um momento interessante, por conta da desvalorização forte do real, nós tivemos valores nos portos e, consequentemente, as cotações subindo no mercado interno brasileiro, que é um fato. O outro fato é a aquisição de produtos, principalmente alguns insumos, alguns fertilizantes, que se o produtor teve que travar naquele momento, o dólar vinha com um cenário desproporcional, né? Artificialmente alto aqui no Brasil por conta de questões políticas. Como é que tem impactado, então, essa negociação? Bom, a gente, com esse estresse do dólar dos últimos dias aí, Fabiano, houve sim uma disposição maior do agricultor em comercializar tanto soja disponível, quanto realizar algumas travas para a próxima safra, para a safra 24-25. Preços aí chegaram a subir 3, 4, até 5 reais em algumas praças por uma combinação aí positiva desses fatores, mas especificamente o dólar trouxe uma melhora bem significativa da conta para o produtor. Só que ao mesmo tempo, né, aquele produtor que não travou fertilizante, né, que não comprou fertilizante nesse momento, vê sim um repasse dessa alta do dólar impactando diretamente o custo de fertilizante. É óbvio que a gente tem aí, né, por mais que o preço em dólar nos portos ou o preço internacional não tenha grandes alterações, o preço repassado em real, ele é consequentemente mais caro. O ponto é, se o produtor que comprou fertilizante lá em meados de maio, abril, né, ou até 30 dias atrás, né, acabou pegando um dólar relativamente mais barato, acabou comprando um fertilizante relativamente mais barato que hoje. E essa conta hoje, com uma melhora do preço de soja, seria oportuno aí, sim, realizar fixações relacionadas a custo de produção, a aquisição de fertilizantes, a aquisições de insumos, justamente por essa proporção entre você ter uma soja e um fertilizante a um dólar de 5,20, 5,30, contra uma soja e um dólar a 5,85, que foi o que chegou a bater a conta para março 25. Então, houve sim, ao mesmo tempo que houve uma melhora do preço de soja, também esse dólar mais caro encareceu o fertilizante.